Uma boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, é com alegria que nós iniciamos esta celebração, comemorando mais um ano deste círculo de oração, que há 24 anos atrás nasceu, eu sempre gosto de lembrar, no coração da nossa saudosa irmã Joana, que quis fazer estes cultos para engrandecer ao Senhor, em gratidão ao Senhor, e aqui estamos hoje completando 24 anos. E até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, para a honra e a glória dEle. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. E eu estava lembrando que antes desses cultos a gente começava na sexta-feira. Era sexta, sábado e domingo. E a igreja enchia, que tinha pessoas lá pela rua, por fora da igreja. E era maravilhoso estarmos juntos, reunidos, louvando ao Senhor. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Porque o Senhor está neste lugar. E Ele se agrada do seu povo. Do povo que busca pela sua presença. Do seu povo que o adora. E nós estamos felizes com cada um que veio participar aqui conosco. Desta celebração. Para a glória do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé para que nós venhamos orar, pedindo a direção do Senhor, porque é por Ele, para Ele, que nós estamos aqui. E nós vamos pedir a direção do Senhor. Amém? Senhor, eu te louvo, te agradeço juntamente com a tua igreja, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos louvarmos o teu nome. Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, nos livrado, Pai. Te agradeço por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite para juntos celebrarmos ao Senhor. Porque como igreja, Pai, nós temos que estar, Senhor, numa só comunhão, num só corpo, Senhor. Deus maravilhoso, eu te louvo em tudo, Senhor, em tudo. Te louvo por este dia, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado. Continua conosco, abençoando o decorrer deste culto, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, através de tudo que vai ser feito aqui neste lugar, de toda a palavra que vai ser ministrada, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Deus poderoso, tudo é para Ti, Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Amém, Senhor, amém. Com a igreja de pé, eu aproveito para lermos o nosso tema deste ano, que está em Isaías 64 e o versículo 8. Todo ano a gente ora pedindo ao Senhor um tema, né? Para o congresso, e é difícil escolher um tema, porque a Bíblia, ela fala conosco em todos os capítulos, todos os versículos, e é difícil saber o que o Senhor quer trazer ao nosso coração. E o Senhor falava comigo, vaso de barro. Nós temos que ser como um vaso de barro, nas mãos do oleiro. E então, escolhemos este versículo para o tema deste ano, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu não vou explicar, não vou me estender, eu vou deixar a oportunidade para a palavra que vai ser ministrada nessa noite, através do pregador. E eu sei que o Senhor vai falar conosco. E nós colocamos esse tema, moldadas pela mão do oleiro. E nós do Círculo de Oração sabemos muito bem o que significa este tema. Porque muitas vezes passamos pelo aperto. Muitas vezes fomos amassadas. Mas aqui estamos para a glória do Senhor. Glória a Deus. E eu queria fazer as apresentações, porque eu sei que nós temos muitas coisas nesta noite. E eu quero começar apresentando as irmãs guerreiras de Cristo. Peço que vocês se coloquem de pé, para que a igreja veja, né? As irmãs. Glória a Deus, que Deus nos abençoe nessa noite, amém?
Quero também apresentar o pastor aqui da nossa congregação, pastor Vagnaldo. Para quem não conhece, coloque de pé. Juntamente com a nossa irmã Vera, que está lá na recepção, entregando as lembrancinhas. Glória a Deus. Deus tem nos presenteado, né, com essa bênção, que muito foi orado e muito foi pedido ao Senhor para este lugar. E Deus nos honrou. Glória a Deus. E eu quero apresentar também, que está conosco aqui nesta noite, nosso pastor Eliseu, da Igreja de Tubarão, juntamente com toda a Igreja de Tubarão, se vocês puderem se colocar de pé. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês aqui, estar aqui conosco. Deus abençoe. Também está conosco o pastor Antônio Neri, ali da Igreja de Ilhotinha, juntamente com as irmãs, com as vencedoras em Cristo. Se coloque de pé. Se tiver mais alguém que veio junto com as irmãs, se coloque de pé. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. O pregador ainda não está, né, mas sei que vai chegar. Quero apresentar também as meninas. Glória a Deus. A Rita, né, é um amor essa menina. Glória a Deus, juntamente com a Gabriela. Eu não conheço, né, assim, pessoalmente, conheci mais a irmã. Agradecer vocês pela presença aqui hoje, por ter aceitado o convite, juntamente com a banda, todos aqueles que vieram com vocês, sejam bem-vindos, que Deus abençoe, né? Glória a Deus, né? Obrigado ao pastor de vocês ter liberado para vocês estar aqui conosco. Glória a Deus. E mais alguém nos visita? Eu acho que os outros são, né? Os demais são da casa, né? Glória a Deus. Tem mais um casal ali nos visitando. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Sintam-se na casa do Pai. Nós estamos em família, né? Nós sabemos que não importa a placa. Nós somos um corpo, igreja do Senhor. Louvando e bendizendo ao mesmo Deus, ao mesmo Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos, então, já iniciar com uns louvores, né? Eu não sei se as irmãs prepararam louvor, as vencedoras em Cristo, amém? Nós vamos já começar iniciando louvando ao Senhor com as irmãs, né? E depois nós vamos dar continuidade, amém? Se as irmãs quiserem se colocar aqui na frente, à vontade. Oi. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. E também parabenizando, né, as irmãs, que o Senhor venha lhes abençoar grandemente nesta noite. Estão de parabéns. Estamos aqui para também celebrarmos juntos esse grande dia. Amém? Oleiro, estou aqui, hoje vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Oleiro, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo, tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero ser
sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. Para sempre em tua presença quero estar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença quero estar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. Para sempre em tua presença quero estar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. Para sempre em tua presença eu quero estar. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Agradecemos a oportunidade. E o Senhor já está falando, né? Faz de mim um vaso de valor. Nós temos que pedir ao Senhor que venhamos ser um vaso de valor nas mãos do Senhor. E nós somos, porque aquilo que habita dentro de nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós somos um vaso de valor. Se nós não tiver Ele dentro do nosso vaso, nós não valemos nada, nós não somos nada, né? Glória a Deus. E eu queria agora dar, né? Bom, eu vou dar continuidade à apresentação, né? Que eu tinha começado, né? E o pregador ainda não estava aqui, então eu quero apresentar, né? O diácono Victor Almeida, juntamente com a sua esposa, né? Se vocês quiserem se colocar de pé para a igreja conhecer. É a primeira vez que eles vão estar aqui com a gente, né? Mas eu sei que Deus vai usar poderosamente. Vai ser uma bênção, eu creio. Fique à vontade. Glória a Deus. A dinâmica do nosso culto é assim diferente. Para quem não está acostumado, as irmãs é assim. Eu queria agora dar a oportunidade para o pastor Eliseu trazer uma palavra para as irmãs. É já. Graça e paz, amados e amadas. Eu serei breve em minhas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 47 e 48, diz que eles perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero parabenizar as irmãs,
Capivari. E é o 10º congresso que eu participo. Não perdi nenhum, tá? Nenhum. Graças a Deus por isso. Que as irmãs continuem perseverando. Às vezes vem 2, 3, às vezes vem 5, às vezes vem 10, às vezes vem só 2, vem uma. Mas como diz o texto aqui da igreja, a igreja de Atos prevaleceu exatamente por causa da perseverança. Então, o fruto, a sua oração dá muito fruto. Você, irmã, mas eu não sei orar. Mas o Senhor conhece a sinceridade do seu coração e Ele acolhe cada palavra. Persevere. Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus. Agora as irmãs prepararam um teatro para apresentar para nós, né? Eu pediria que a igreja prestasse atenção na mensagem que vai ser passada, né? Enquanto as irmãs se preparam ali, você fica ligado com o Senhor, glorifique ao Senhor e vamos prestar atenção em tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Amém?
Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Que eu diminua, que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como um vaso podes me refazer. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Eu diminua, que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como um vaso podes me refazer. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Usa-me, quebranta-me, transforma-me e faz-me de novo. Usa-me, quebranta-me, transforma-me e faz-me de novo. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Ser como instrumento, quero
Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Agora é a oportunidade com o louvor. Quero chamar, né, a Rita, a Gabriela e a banda para estar aqui. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor de pé. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Aleluia, nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, estamos muito felizes por essa oportunidade nessa noite. Agradecer em primeiro lugar a Deus por estar aqui com as irmãs para comemorar o seu 24º aniversário. Agradecer também o convite da irmã Sandra, amém? Nós agradecemos muito, estamos lisonjeadas de estar aqui realmente. Agradecer também aos meninos que toparam essa com a gente. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. E nós viemos entregar a nossa adoração aqui nessa noite. Aleluia. Quantos vieram entregar a sua adoração nessa noite ao Senhor? Porque somente Ele é digno de receber o meu, o teu louvor. Então adore a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Declare que você precisa dEle nessa noite. Aleluia, Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Cante isso nessa noite, diga. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas
Aleluia, Jesus. Você reconhece o quanto você precisa dele nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, nós te adoramos nessa noite, Deus. Nós viemos aqui, Paizinho querido, excepcionalmente para te adorar, Deus. Receba a nossa adoração, aleluia. Não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mas mesmo assim ele me abraçou. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu
Nada pode calar um adorador. Adore a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia. Se você conhece, cante isso. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu levo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que as lágrimas
Que bênção. Amanhã eles vão estar conosco novamente, né? Para a glória de Deus. Vamos louvar e engrandecer ao Senhor. Mas agora vamos passar para a palavra, né? Que eu sei que o Senhor tem mais ainda para nós nessa noite. Glória a Deus. Eu queria convidar nosso pastor Antônio Neri para chegar aqui. Glória a Deus. Para orar pelo irmão Victor, também pode chegar aqui. Glória a Deus. Deus poderoso, louvado é teu nome, Jesus. O pastor vai estar falando aqui, dando a sua oportunidade e orando pelo pregador. Tá bom, obrigado. A graça e a paz, amados. Festa de crente é assim, né? Festa de crente é diferente, porque nós aqui direcionamos tudo ao nosso Deus celestial, ao nosso Pai. Diferente do que acontece no mundo, onde é prestigiado as pessoas, né? Como nós vimos aqui, a representação do vaso. E queremos nós todos estarmos nesta mesma condição de um vaso que pode ser moldado, quebrado, da forma que o Senhor quiser. Nós vamos orar. Aqui está o diácono Vitor, que já estudou, preparou, certamente orou. E nós vamos receber aquilo que o Senhor colocou no coração do seu servo. Ó Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez, de estarmos reunidos no Teu nome. Senhor, é uma oportunidade rica que nós temos de podermos comungar, de estarmos reunidos para exaltar a Ti, Pai. Aqui está o Teu filho, esse jovem, Senhor, que foi chamado, preparado, e o Senhor já deu no coração do Teu filho tudo aquilo que ele vai, Senhor, colocar também diante de nós, e principalmente aquilo que Ele já colocou diante do Senhor como expectativa. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, e abençoa o Teu servo de uma forma extraordinária, e tudo isso para o louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Obrigado. Glória a Deus, a paz do Senhor, querida igreja. Amém. Eu aproveito que a igreja está em pé, convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João. Deus está nesta casa. Deus está nesta casa. Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, no capítulo de número 14. João, capítulo 14, a partir do verso de número 4, diz assim a palavra de Deus: Vós sabeis aonde vou e conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais. Como, pois, poderemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão somente por meio de mim. Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e tenho visto. Disse-lhe Filipe: Mostra-nos o Pai, e nos basta, Senhor. Jesus lhe disse: Tenho estado convosco todo este tempo, e não entendesse ainda, Filipe. Quem me tem visto, vê ao Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou em meu Pai e meu Pai em mim? As palavras que eu falo, não as falo por conta própria, mas meu Pai que mora em mim, Ele realiza estas obras. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Como meu coração se alegra em estar nessa casa nessa noite, nesse que é o 24º Congresso do Círculo de Oração das Irmãs. Irmã Regina, prazer em vê-la pessoalmente. Tínhamos conversado apenas por WhatsApp. Um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, pela confiança. Obrigado às demais irmãs. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado ao pastor, aos pastores desta casa, pela confiança. A palavra dessa noite, eu não quero fugir do tema que é proposto para esta casa,
vasos nas mãos do oleiro. Nós estamos em João capítulo 14, e para nós entendermos o contexto, o que está acontecendo, nós precisamos lembrar, queridos, que de João 13 a João 17, Jesus e os seus 12 discípulos estão aonde? Eles estão no cenáculo, reunidos. Vivem Jesus e os 12 dias muito tensos. Isto porque Jesus está com o seu ministério crescendo, a sua visibilidade aumentando. E isso causa uma certa inveja nos fariseus, uma certa inveja nos religiosos da época. E agora Jesus, com os seus 12 discípulos, eles estão em Jerusalém, e a iminência da ameaça da perseguição, a ameaça da morte, está dando as caras. E por isso um momento tenso. Sabe, eu acredito, pastor, que cada um daqueles 12 discípulos, eles tinham diferenças entre si. Eu imagino que um era mais brabo, um era mais calmo, um mais agitado, um mais paradinho. Não é assim que acontece com a gente? Cada vaso é diferente um do outro. E ele faz assim para que a glória pertença somente a ele. Mas então, eu olho para esses 12. Um mais agitado, um mais tranquilo, um mais nervoso. Mas tem algo que iguala os 12. Todos os 12 discípulos, eles são judeus. O que você lembra quando você pensa em um homem judeu? O que você lembra? Pense num homem judeu. Vamos lembrar um homem judeu brasileiro. Você lembra de alguém? Vem na minha mente Senhor Abravanel, Silvio Santos, vocês conhecem? O que você lembra quando você pensa no Silvio Santos? Um homem rico, um homem com dinheiro. Outro judeu, vocês lembram, que já circulou na lista da Forbes muitas vezes, Senhor Joseph Safra, dono do Banco Safra, já foi o homem mais rico do nosso país. O que você lembra quando você pensa em judeu? Um homem rico. Lembro-me quando eu tinha meus 16 anos de idade, pastor. Eu estava em uma viagem com os meus pais, nós estávamos em Jerusalém, nós estávamos em um hotel em Jerusalém, e eu lembro que eu estava no hall daquele hotel. E eu estava passeando no hall daquele hotel, até que nós vimos, queridos irmãos, uma loja. E eu olho para a vitrine daquela loja, a vitrine era de vidro, dava de ver os produtos ali, e eu lembro que eu vi naquela vitrine um tabuleiro de xadrez que me chamou a atenção. Eu entrei na loja, quem me atendeu era um moço, ele falava o nosso português, só que ele não era judeu, ele era um árabe. E eu disse, quanto que está aquele tabuleiro? Ele olhou para mim e disse, $50. Eu disse, não, eu vou deixar. Ele olhou para mim e disse, não, eu gostei de você, para você, $40. Eu disse, não, obrigado, eu vou deixar. Mas ele, quando eu estava saindo da loja, ele me chamou de volta e disse, meu amigo, um árabe, meu amigo, $20 para você. Eu disse, não, querido, obrigado, eu vou deixar. Mais tarde, no mesmo dia, nós saímos do hotel e nós estamos no centro da cidade de Jerusalém. Nós visitamos uma rua e essa rua não tinha um comércio árabe, ela tinha um comércio agora judeu. E nós, passeando naquela rua, meu pai olhou para mim e disse, visite algumas lojas, filho. E eu entrei numa loja e eu olhei os produtos, adivinhem qual produto eu encontro lá? O mesmo tabuleiro de xadrez. E eu chego para o dono da loja, também falava o nosso português, só que não era um árabe, era um judeu. Eu chego para ele e digo, quanto que está esse tabuleiro? Agora você pense comigo, eu, um jovem de 16 anos, cristão, de quem que eu quero comprar um tabuleiro em Israel? Eu quero comprar de um judeu. Eu olho para aquele judeu e digo, quanto é que está esse tabuleiro? Qual é a resposta dele? Está $50. E eu agora, sabendo que o árabe me fez a $20, eu olho para ele e digo, não tem um desconto se eu for pagar para você? Sabe o que ele me responde? Vocês brasileiros
Vocês não entendem mesmo. Se é $50, é $50. O judeu, ele é assim. Ele dá valor ao dinheiro, ele dá valor à propriedade privada, ele dá valor ao ouro desta terra. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele vai lá, ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João, ele chama Filipe, André, Bartolomeu, ele chama Simão o Zelote, ele chama Tiago o menor, ele chama agora os 2 Judas, ele chama Mateus, ele chama Tomé, ele chama os 12, todos cada um com a sua característica, todos judeus, todos esperando um Messias que viria e que lhe daria dinheiro, lhe daria poder, restauraria o reino de Israel, o reinado de Davi. Mas eles começam a caminhar com Jesus. E chegam os homens para Jesus. De onde tu vem? Tu é o Messias. Ele fala para os homens, o Filho do Homem não tem uma casa para reclinar a sua cabeça. Mas eles caminham com Jesus, e quando Jesus chama os seus 12 no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Jesus moldando o vaso, ele diz, não ajuntais tesouro nesta terra, mas ajuntai tesouros no céu. Sabe, e eles vão caminhando com Jesus, e enquanto o oleiro vai mexendo no vaso, vai mexendo em cada um, eles chegam no cenáculo com um entendimento. Tem algo nessa terra que vale mais que dinheiro. Tem algo nessa terra que vale mais que ouro. Eu não sei a casa que você nasceu, mas eu sei que como um judeu que nasce numa casa de hebreu tem tendência a valorizar o dinheiro, eu sei que na casa que você nasceu tem algumas tendências, mas Jesus está dizendo, deixa eu começar a mudar você. Deixa eu começar a mostrar para você que tem algo que vale mais que ouro nessa terra. E eles se encontram agora num momento tenso, num momento difícil, num momento de extremo medo. Jesus certamente é o que deveria estar com maior medo, mas ninguém se reúne ali para consolar Jesus. É Jesus que se reúne para eles, para lhes dar uma palavra de fé. No momento que você se encontra no cenáculo com medo, Jesus está disponível para te dar um abraço e te dar uma palavra de fé. Eles estão com os seus corações agitados, mas nós não lemos, mas diz no primeiro verso desse capítulo, não se turbe o vosso coração. E sabe, talvez os discípulos não entendiam o que eles estavam vivendo, mas eles estavam vivendo um tempo, uma estação de estar tendo as suas fés fortalecidas em Jesus. A nossa vida não é assim. Disse o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado. E sabe, os discípulos se encontrando no cenáculo, era um tempo determinado, era uma estação determinada. E nós precisamos discernir qual é o tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo, querida irmã, que nós estamos vivendo no 24º congresso desta igreja? Qual é o tempo que nós estamos vivendo em nossa nação? Qual é a estação que nós vivemos em nossa casa? Lucas capítulo 12, verso de número 54. Jesus está falando com o povo e Jesus diz algo que eu acho extraordinário. Olha, vocês olham para o céu e se vocês veem que vem um vento do oeste, vocês sabem que vai vir uma tempestade. Vocês olham para o céu e se vocês veem que vem um vento do sul, vocês sabem que vai fazer calmaria. Você conhece alguém assim? Que olha para o céu e sabe se vai chover? Eu não tenho esse dom, porque hoje eu tenho o celular no meu bolso e se eu quiser saber se vai chover, o que eu faço? Eu pego o celular, vejo ali qual é a previsão do tempo. Mas eu me lembro que aos meus 9 anos de idade, eu estava na casa da minha avó
E a minha avó, ela comprou algo fascinante para uma criança, uma piscina de 2.000 litros, que a gente montava, aquela piscina retangular. E eu lembro que eu cheguei para a minha avó e disse: vó, já é 1h, eu posso tomar banho? Ela disse: não, meu filho, você acabou de almoçar, você tem que esperar pelo menos mais 1 hora. Eu disse: tudo bem, vó. Passou, eu fiquei olhando no relógio, o relógio correu, chegou 2 horas, eu cheguei para minha avó: vó, já deu 1 hora, eu posso tomar um banho de piscina agora com meu irmão? Meu irmão tinha 4 anos. Ela falou: você não está vendo? Olhe para o céu, vai vir chuva. Eu falei: vó, de onde é que está chovendo, vó? Aonde? Olha o céu, não tem uma gota de água. Ela disse: pode dar 20 minutos, vai cair chuva. Deu 20 minutos. O que aconteceu? Choveu. Jesus está dizendo: vocês olham para o céu, vocês sabem determinar o tempo dessa terra. E ele vai, em Lucas capítulo 12, verso 56, sabe o que ele diz? Hipócritas, vocês se acham grande coisa, porque vocês sabem determinar o tempo do céu e o tempo da terra. Sabem quando vai chover e quando vai fazer sol. Sabem o tempo de plantar e o tempo de colher dessa terra. Mas vocês não são capazes de discernir a época em que vocês vivem. E eu e você precisamos entender qual é o tempo, estação e momento que nós estamos nos encontrando em Deus. Porque se nós não entendemos esse momento, primeiro, a gente coloca para frente um momento de dor. Você já passou por um momento de dor, de luto, de perca, de sofrimento? Quem já passou, eu sei que a maioria de nós aqui já passou. Lembro-me que aos meus 18 anos de idade, estava começando no meu trabalho, estava no balcão da farmácia. Chegou uma senhora para comprar um medicamento e ela colocou a receita. Eu disse: minha senhora, esse medicamento é para ansiedade, está tudo bem com a senhora? Ela disse: não está, meu filho. E ela começou a chorar. E eu perguntei: o que aconteceu, minha senhora? Ela disse: faz 3 anos que eu perdi o meu genro, e isso está partindo o meu coração, é uma perca forte demais. Eu dei um abraço nela, eu disse para ela e falei: fique tranquila, eu sei que hoje é um tempo de chorar, mas vai chegar o tempo que você vai sorrir. Queridos, eu tinha 18 anos, eu tenho 28 hoje, se passou 10 anos, eu estava no centro, eu passei em frente ao banco que eu estava indo. Quem eu encontro lá? Aquela mesma senhora. Eu apertei a mão dela: está tudo bem? Sabe o que ela fez? Ela começou a chorar. Eu disse: o que houve? Faz 13 anos que eu perdi o meu genro. Gente que não sabe discernir o tempo e está prorrogando o tempo da dor. Talvez de alguma forma Jesus está falando para você nessa noite: o tempo de chorar já ficou para trás. O tempo da dor era só um momento. O tempo do luto, da perca era só um momento. Mas é chegada uma estação nova para a sua vida. Mas nós não apenas precisamos discernir a estação, a época e o momento que nós estamos para não postergar a dor, mas nós precisamos discernir o momento que nós estamos em Deus para viver aquilo que Ele tem para nós. Nós olhamos para a história, avivamento na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos. Deus fez grandes coisas, mas sabe o que iguala o avivamento em todos os países? Onde quer que ele aconteceu, eu tenho certeza, irmã Regina, que tiveram pessoas lá que não desfrutaram do avivamento, porque não souberam discernir que era tempo de Deus derramar o seu Espírito. E eu preciso dizer para você: há sinais em Deus,
há sinais na nossa história, há sinais nas notícias que Deus está iniciando um tempo de avivamento no Brasil? Que sinais são esses, Vitor? Há 20 anos que todos os anos o número de divórcio no Brasil cresce. 2024, vá no IBGE, pesquise, não é historinha de pregador, não. 2024, quantos números de divórcios tiveram? 2023, quantos números de divórcios tiveram? Depois de 20 anos, os números de divórcio foram menores do que no ano que passou. 3% a menos. Vitor, é tão pouco. Pode ser uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é um sinal. Que outro sinal, Vitor, que nós estamos vivendo um tempo de avivamento? Viaje o mundo inteiro. Vá para a Europa. Vá para os Estados Unidos. Vá para a África. Quem é que está pregando lá? Quais são os pregadores que Deus está levantando para pregar lá fora? Uma amiga nossa está na Bélgica e ela veio há um mês atrás aqui para a nossa casa. Eu perguntei, como que está lá a Andresa? Ela disse, lá está muito bom, nós estamos em uma igreja, estamos muito felizes, Deus está nos abençoando. Eu perguntei para ela, Andresa, há muitas igrejas lá? Não, Vitor, há poucas igrejas. E quem é que está pregando nessas igrejas? Os pastores e os pregadores que estão pregando na Bélgica são brasileiros. Você vai para a Inglaterra, o que tem lá? Brasileiro pregando. Você vai para os Estados Unidos, quais são os maiores cultos? Cultos de brasileiros. É um tempo, uma estação que Deus está avivando o Brasil e nós precisamos discernir para poder tirar proveito disso. Um tempo que Deus chamou os seus discípulos para acalmar o coração, para consolar, para fazer uma aliança, uma promessa. Agora Jesus olha para eles e diz, vocês sabem o caminho. Vocês precisam seguir esse caminho. Qual é o caminho para a gente ter os nossos vasos moldados? Sabe o que é preciso para que a nossa vida seja moldada? É preciso trilhar um caminho. Quando Jesus diz um caminho, Ele está dizendo aos discípulos, é necessário trilhar, é necessário caminhar, é necessário seguir um trajeto. Quando a gente pensa em trajeto, a gente lembra de um mapa. Você já viu um mapa? Você já pegou um mapa na mão? Imagine que tivesse um mapa aqui, e você tem um início, você tem um meio, você tem um final. O mapa, ele sobe, ele desce, ele continua reto, depois ele faz uma curva, mas nós já sabemos onde nós vamos chegar. E o que Jesus está dizendo é, vocês precisam trilhar esse caminho que eu escrevi para vocês. Vocês precisam não trilhar um caminho das suas próprias histórias, mas vocês precisam trilhar o caminho da história que eu escrevi para você. Nós olhamos para um filme, nós olhamos para um livro e nós vemos a excelência que um escritor tem ao escrever uma história, um início, um meio e um final, uma introdução, uma conclusão, e ele tem muito cuidado quando ele escreve. E parece, a gente olha um momento, o que isso está fazendo aqui? Chega no meio, nós nos perguntamos o que isso está fazendo aqui, mas quando chega na conclusão, nós conseguimos entender que tudo fazia parte da história. E assim somos nós, tudo faz parte da história. Nós não vivemos uma história escrita por mãos humanas, nós vivemos um caminho trilhado e escrito pelas poderosas mãos do nosso Deus.
Jeremias capítulo 1, Deus fala a Jeremias dizendo: antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Salmo 139, o rei Davi diz: todos os dias da minha vida estão escritos no teu livro. Tem um livro lá no céu e Deus escreveu a tua história, Deus escreveu o teu trajeto, Deus escreveu o teu caminho, e os altos e baixos deste caminho fazem parte do processo. Então, ter o seu vaso moldado é fazer parte deste caminho, é escolher trilhar o caminho. Lucas capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos e diz: vão de 2 em 2 anunciar a palavra de Deus. E eles vão de 2 em 2 às cidades anunciar a palavra de Deus. E eles chegam, e há homens possessos, endemoniados, e eles dão uma ordem aos homens: saiam, aos espíritos, saiam pelo poder do nome de Jesus. E os espíritos vão embora, eles saem. Eles voltam agora a Jesus, alegres, felizes, e dizem: Senhor, nós mandávamos os espíritos embora e eles iam embora. O Senhor Jesus recebe eles e diz: muito bom é escutar isso de vocês, mas não se alegrem porque os espíritos obedecem à sua ordem. Antes, alegrem-se, comemorem, regozijem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ter a nossa vida moldada, cuidada e transformada por Jesus é viver a história e o caminho que Ele escreveu para nós. Esse caminho sempre é fácil? Esse caminho sempre é tranquilo? Não. Lembro-me aqui da história de uma querida irmã, Edmeia Williams. Quantos conhecem a história dela? Temos uma irmã aqui. Mais alguém conhece? Não conhece? Que bom, história nova. Menos para você, irmã. Edmeia Williams, ano de 1990. Aos seus 40 anos de idade, ela está fazendo um curso fora do país. O seu pastor telefona para ela e diz: querida irmã, isso era em setembro. Querida irmã, tenho uma notícia para lhe dar. O seu esposo, ele faleceu. Ela sofre muito. Ela passa por uma dor terrível, mas ela faz uma oração: Senhor, até agora eu vivi para o meu esposo, e perder ele é uma dor terrível, mas a partir de hoje eu faço uma aliança contigo. A partir de hoje eu vivo para o Senhor. Ela volta para o Brasil, sepulta o seu esposo com o seu filho e com a sua filha. E ela toma uma decisão: como que eu vou fazer para viver para o Senhor? Ela então tem uma brilhante ideia. Ela morava no Rio de Janeiro. Qual é o problema do Rio de Janeiro? São as favelas. Ela toma uma decisão: eu vou evangelizar na favela. E ela tem uma ideia genial: mas eu não vou evangelizar os mais velhos, porque tem o seu coração, as suas ideias já mais formadas. Ela tem uma ideia genial: eu vou evangelizar para as crianças. Ela então prepara um cesto, e nesse cesto, um cesto grande. Você já viu aquele cesto grande de piquenique? Um cesto grande. Ela prepara aquele cesto e ela enche de sanduíches. Imagine o cheirinho daquele cesto. Ela pega esse cesto e ela vai para a pracinha onde as crianças estavam jogando bola. As crianças terminam de jogar bola. E sabe criança quando sente aquele cheiro de comida? Eu não sei se tem gente com filho pequeno, mas eu tenho um filho de 8 anos. E quando a gente chega com comida, parece que ele já cerca a gente. Então, sabe, as crianças terminam de jogar bola. Eu imagino elas passando em frente ao cesto, sentindo aquele cheiro de sanduíche. Então, eles param e perguntam: ô tia, o que tem nesse cesto aí?
Eu imagino a cena, ela abrindo o cesto, as crianças vendo aquele sanduíche, já se agitando. Ela diz: está cheio de sanduíche aqui. Eles perguntam para ela: nós podemos comer esse sanduíche? Ela diz: é claro, eu trouxe especialmente para vocês. Mas antes de vocês poderem comer esses sanduíches, vocês vão ter que adorar o nome de Deus comigo. Ela pega o violão, ela começa a tocar o seu violão, e as crianças e ela começam a cantar ao nosso Deus. Ela fez isso dia após dia, semana após semana, mês após mês. Quando ela viu, setembro, 1 ano que o esposo dela faleceu. Não há explicação para o que acontece. Ela tinha um filho e uma filha. Seu filho com 18 anos, sua filha com 23 anos. Sua filha saudável, inteligente, temente ao Senhor. Sabe o que acontece? A filha dela morre aos 23 anos de idade. É difícil sepultar um marido? É difícil. É muito difícil. É difícil sepultar uma filha? É muito difícil. Mas ela ora a Deus: Senhor, eu sei que ela foi um presente para mim. O seu filho chega para ela e diz: mãe, por que isso está acontecendo? Primeiro meu pai, agora a minha filha. Ela olha para o filho e diz: filho, ela nunca foi nossa, ela sempre pertenceu a Deus. E ela fala: Senhor, eu continuo firme em Ti. Então agora mesmo ela intensifica o seu trabalho. Que caminho, que história. E ela intensifica o seu trabalho de tal maneira, as crianças estão tão próximas dela, que ela pensa: eu preciso morar nesta favela. Eu não posso continuar morando fora. Eu preciso estar aqui para poder alcançar mais vidas, mais almas, mais crianças. Ela então vende a sua casa, a herança do seu esposo, e compra não uma casa na favela, mas ela compra um barraco na favela. Certo dia, ela está pregando. Ela volta para o seu barraco, mas como ela está morando na favela, é longe, é distante. Ela então precisa pegar um ônibus. Ela desce no ponto de ônibus e ela começa a caminhar para o seu barraco. Quando ela está chegando perto, há uma grande multidão em frente. Ela não consegue ver direito o que está acontecendo. Ela tenta olhar, eu preciso passar, e não deixam ela passar. Ela pergunta: o que está acontecendo? Mas de repente, no meio da multidão, ela consegue ter uma visão. Ela olha para onde o seu barraco está, não tem mais barraco. O barraco caiu. Ela então vai caminhando, perdeu seu esposo, perdeu a sua filha, e agora perdeu o seu barraco. Ela vai caminhando, ela chega numa escadinha. Eu não sei como era a escada, mas eu imagino uma escadinha assim. Ela senta naquela escada e ali ela faz uma oração a Deus e ela diz: Deus, está vendo essa favela? Droga, criminalidade. Tu não tens amigo nessa favela, mas tu tinha uma amiga. Eu era a tua amiga, Senhor. E de todos os barracos dessa favela, o barraco que cai é o barraco da amiga de Deus. A partir de hoje, Deus, eu não sou mais a tua amiga. O dia passa, ela amanhece, ela vai falar com o pastor dela: pastor, é o seguinte, o meu barraco caiu. O pastor olha para ela e diz: minha querida irmã, eu não posso saber agora se o teu barraco caiu, porque eu não sei te explicar, mas me ligaram dos Estados Unidos. Pastor Billy Graham quer fazer uma cruzada na Europa, e ele está chamando pregadores de todos os países, e ele quer uma pregadora brasileira, e é você que vai. Ela arruma as suas malas, ela vai para a Europa pregar. E lá ela vai pregar, e os irmãos da Europa começam a abençoar na vida dela. Ela pega o dinheiro que é ofertado na vida dela, ela manda para o Brasil para o pastor. As ofertas foram tantas
que o pastor não reconstruiu o barraco. O pastor comprou o barraco vizinho da direita. O pastor comprou o barraco vizinho da esquerda. E o pastor não construiu um barraco. O pastor construiu uma casa de 3 andares. A irmã Edmeia volta para o Brasil. Eles fazem uma festa de inauguração. Não é a casa da irmã Edmeia, é uma ONG que atende as crianças daquela favela. Eles fazem uma festa, eles comemoram, eles cantam a Deus, eles adoram o nome de Deus. A festa termina, já é noite. Irmã, nossa querida irmã Edmeia vai dormir. Ela consegue dormir? Não. Ela está agitada, ela está eufórica, ela está feliz. Ela então, eu preciso andar. Ela sai de casa, ela anda. Quando ela para, onde que ela está? Naquela escada. Aleluia. Deus está nessa casa. Ela está naquela escada. E ela lembra da oração que ela fez a Deus. As lágrimas começam a correr. E ela diz: Deus, tu já sabia de tudo. Tu já sabias, Deus. Tu é maravilhoso. Eu te amo, Senhor. Eu sou tua amiga, Deus. E ela fala. Ela se arrepende de cada palavra dita. Mas um momento ela para de falar. E quando ela para de falar, ela diz: eu escutei a voz de Deus falar comigo. E ele disse: Edmeia, para construir a casa antes, eu precisava destruir o barraco. Porque eu só construo onde eu mesmo plantei o alicerce. O que Deus está dizendo para você: eu quero moldar você, eu quero transformar você, mas você precisa entrar no caminho que eu preparei para você. Louvado é Deus. Senhor, nós não conhecemos esse caminho, disse Tomé. Jesus respondeu Tomé dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho que Deus tem preparado para você? Eu não sei o teu futuro, eu não sei a tua história que irá vir, mas eu sei, esse caminho é um só, ao lado de Jesus. Trilhar a história que Deus escreveu para nós é ter a certeza que precisamos caminhar com Jesus. Jesus está dizendo: Tomé, eu sou esse caminho. Mas é mais do que isso. Jesus está mostrando quem é para eles. Vocês sabem tão bem quanto eu que João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele não é escrito apenas para contar a história de Jesus e o seu ministério. Ele é escrito com um propósito. Qual é este propósito? João capítulo 20, muitos foram os sinais que Jesus fez para os discípulos e aqueles que o viam, mas eu vos escrevi estes 7 sinais para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Tem um propósito. O propósito está claro: mostrar a divindade de Jesus. E quando Jesus está dizendo eu sou, quando Jesus está olhando para os discípulos, quando Jesus está olhando para nós e dizendo eu sou, Regina, eu sou, pastor, eu sou, ele está trazendo à memória aquilo que aconteceu em Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus: eu vou lá libertar o teu povo, mas quando eu estiver diante do povo, o que eu direi? Quem me enviou? Quem me ordenou? Quem nos guiará? E Deus responde a Moisés: diga que o eu sou o que sou te enviou. E agora Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: eu sou.
E não é só eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 6, ele diz, eu sou o pão da vida. João 8, ele diz, eu sou a luz do mundo. João 10, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. João 11, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ah, Senhor, já faz 4 dias, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, eu sou a videira verdadeira. Ele é, e porque Ele é, nessa casa o vaso não tem valor, nessa casa o brilho não é do vaso, nessa casa o brilho, a glória, a honra pertencem ao Senhor Jesus, porque Ele é. Louvado é o nome do Senhor Jesus nessa casa. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles conversam. E mais para frente, verso de número 8, disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor Jesus. Às vezes a gente, sabe o que o Filipe está vivendo? O que muitas vezes eu e você criamos. A gente quer ver algo sobrenatural. A gente quer ver a glória de Deus. A gente quer ver o trono. Sabe lá em Isaías, quando ele disse, eu vi a glória de Deus, os querubins, e eles cantavam santo, santo, santo. A gente quer ver essa glória. Filipe está dizendo, mestre, deixe que os meus olhos contemplem o Pai. Jesus olha para ele e diz, já está tanto tempo comigo, Filipe. Já está tanto tempo. Quanto tempo você está com Ele? Quanto tempo você está com Ele? Já está 3 anos e meio comigo, Filipe. Ainda não deu tempo de entender. Ainda não foi suficiente. Não precisa ver o Pai sentado no trono. Eu estou aqui diante de vocês. Coloque-se de pé, querido. Coloque-se de pé. O conjunto vai cantar mais um hino? Vai cantar. Se quiserem subir, fiquem à vontade. Quem conhece a mim? Quem me vê, vê ao Pai e conhece o Pai. Sabe, irmã Regina, qual é o caminho para ser moldado? É conhecer o Senhor Jesus. Mais do que conhecer as palavras e a história. É conhecê-lo em relacionamento. Quem eram os que mais conheciam acerca do Messias em Israel? Eram os fariseus. Os reis magos. Eles veem a estrela brilhar. A estrela guia eles até Belém? Não. Mas mesmo não sabendo o caminho, eles pensam, se é o dia que nasceu o rei, ele deve ter nascido na capital, em Jerusalém. Eles vão até Jerusalém, eles vão ao trono, eles chegam, onde é que está o rei que nasceu? Os fariseus, questionados por Herodes, dizem, se o rei nasceu, tem que se cumprir o que está escrito em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Ó pequena Belém, pequena, rejeitada, de ti, Belém, nascerá o Salvador do mundo. Se ele nasceu, ele está em Belém. Mas os fariseus conhecem o que está escrito, mas não levantam
para ver o primogênito de Deus. Mas os reis dizem, ele está em Belém. Vamos lá então. Quando eles chegam em Belém, a estrela que eles viram guiam eles até onde o Senhor Jesus estava, porque ele se revela àqueles que o procuram. Ele se revela àqueles que o procuram. Mais do que conhecer a sua história, eu quero conhecer a sua beleza. Mais do que conhecer a sua história, eu quero conhecê-lo como um relacionamento. João capítulo 1. Filipe chega a Natanael e diz: Natanael, eu achei aquele que nós estávamos esperando. Natanael diz: quem é ele, Filipe? Filipe diz: é Jesus, o filho de José o Nazareno. O que Natanael responde? Pode vir algo bom de Nazaré? Pelo que Filipe fala algo extraordinário. Venha e veja você mesmo. A palavra está nos convidando nessa noite. Venha e veja. Venha e veja quem Ele é. Venha e veja o que Ele pode fazer por você. Venha e veja como Ele é capaz de transformar a tua vida. Venha e veja como Ele ainda molda os seus vasos. Podemos cantar nessa noite? Pode cantar, por favor. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
convido a fechar os teus olhos nessa noite. Aleluia, Senhor. Que nós possamos orar a Deus nessa noite. E que ainda que os nossos olhos não contemplem o Senhor assentado, nós vimos o seu Filho, e no seu Filho nós vimos a glória dele. Ainda que nós não tenhamos a certeza do amanhã, nós temos a certeza, o caminho que nós estamos seguindo é um caminho com Ele. Ainda que nós não podemos sentir na nossa pele o toque humano de Jesus, nós sentimos em nosso espírito o toque espiritual do Mestre. E o toque dele é como o oleiro tocando no vaso. Ele toca na gente, ele molda a gente e ele faz com a gente o que ele quer. Por isso, nós oramos e confiando nele, a nossa oração é dizer: Pai querido, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti nessa noite. E nós iniciamos essa oração dizendo: Santo, 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 Santo é o Filho de Deus. Nós oramos nessa noite dizendo: os teus vasos estão aqui, Senhor. Eis os teus vasos disponíveis para serem moldados. Eis a tua igreja disponível para ser moldada, para ser guiada, para viver a história que tu escreveu para as nossas vidas. Nós não éramos dignos, nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do seu poder, Ele viveu entre nós. E Ele achou graça em nós, achou graça em mim, achou graça na sua igreja. E nós não queremos, Senhor, passar por esta estação sem conhecer a glória dEle em nosso meio. Por isso nós dizemos: venha se mostrar. Por isso nós dizemos: venha falar. Por isso nós dizemos: nós queremos sentir a presença dEle. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava.
Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Que palavra maravilhosa. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Vamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Vamos sair daquela porta sabendo que nós somos vasos na mão do Senhor. E nós temos a nossa responsabilidade. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer por este momento, por esta noite. E convidá-los para estar aqui amanhã novamente, né? Não vou agradecer hoje, porque amanhã eles vão estar com a gente novamente, se Deus quiser, né? As irmãs também, amanhã vão estar com a gente. E o irmão já orou. E nós vamos fazer, então, do nosso encerramento mais um louvor. Vamos terminar aqui adorando ao Senhor. Amém? Obrigado a todos pela presença. Glória a Deus. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua